Imagine um homem que desafiou reis, enfrentou multidões e, literalmente, correu mais rápido que cavalos. Elias, o profeta veloz, não era apenas um homem comum, mas alguém que parecia possuir um superpoder vindo de Deus. Você já se perguntou como seria ter uma força tão intensa que te permite superar desafios impossíveis? Se alguma vez você sentiu que a vida te cobra mais do que você consegue entregar, que os obstáculos são maiores do que suas forças, então esse vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de Elias e descobrir o segredo da sua coragem, poder e fé inabalável. Neste vídeo, não vamos apenas contar uma antiga história bíblica, vamos extrair lições práticas e surpreendentes sobre como a fé pode transformar a vida. Você vai descobrir o que fez Elias se destacar em meio a uma época de caos, onde poucos tinham coragem de confrontar o mal. Será que Deus ainda concede forças sobrenaturais para vencer as batalhas do dia a dia? Como podemos acessar essa fonte de poder que Elias tinha? Se você deseja aprender a confiar mais em Deus, superar dificuldade e ter coragem para enfrentar seus desafios pessoais, esse vídeo vai te surpreender. Ao final deste vídeo, você não terá apenas uma compreensão mais profunda sobre a vida de Elias, mas estará equipado com ensinamentos espirituais que podem ser aplicados hoje mesmo na sua vida. Então, você está pronto para descobrir se a força que Elias recebeu também está disponível para você? Se sim, não saia daí, porque o que você vai ouvir pode ser a chave que você estava procurando para superar seus maiores medos. Elias, o profeta, não era apenas mais um homem na multidão. Ele era alguém que tinha um chamado especial de Deus, um escolhido para ser a voz de comando num período de trevas e incertezas. Imagine-se enfrentando não apenas uma pessoa, mas uma nação inteira que havia se afastado de seus princípios espirituais. Foi exatamente isso que Elias fez quando, sem hesitar, se levantou contra o rei Acabe e os falsos profetas, desafiando a idolatria que dominava o coração do povo. Elias não se intimidou diante do poder humano, porque sua força não vinha dele mesmo, mas de uma fé inabalável em um Deus que opera milagres. Ele sabia que seu destino não estava nas mãos dos poderosos, mas nas mãos de Deus, que o chamou para ser profeta e líder espiritual. Diante de tantas adversidades, Elias precisou de uma coragem que não era natural, mas que brotava de uma confiança profunda no Deus que ele servia. Foi essa fé que o levou a desafiar multidões no Monte Carmelo, onde, sozinho, enfrentou centenas de profetas de Baal. Elias estava ciente de que sua missão era maior do que ele próprio, e essa consciência o impeliu a seguir em frente, mesmo quando parecia impossível. Imagine se colocar na pele de Elias por um momento, enfrentando olhares de desprezo, ouvindo sussurros de descrença e, ainda assim, permanecendo firme. Talvez você já tenha enfrentado situações onde sentiu que estava sozinho contra todos, mas, assim como Elias, é a fé que faz a diferença. Sua ousadia ficou evidente quando desafiou o povo a escolher entre seguir o verdadeiro Deus ou se perder nas falsas promessas dos ídolos. Esse tipo de coragem não se adquire de um dia para o outro. Ela é fruto de uma vida dedicada à busca espiritual e à comunhão com Deus. Elias entendeu que sua força vinha de uma fonte superior e que, sem essa fé, ele jamais conseguiria cumprir o chamado que lhe foi dado. Quando ele se apresentou diante do rei Acabe, não foi para ganhar fama ou poder, mas para cumprir o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Essa história nos ensina que, mesmo quando parece que todos estão contra nós, quando seguimos a vontade de Deus, nossa força pode superar qualquer obstáculo. E, se você já sentiu que está enfrentando algo muito maior do que você, pode ser que, assim como Elias, você esteja sendo preparado para algo extraordinário. E falando em desafios, espere até descobrir o que aconteceu depois que Elias enfrentou a ira dos poderosos. Elias não foi apenas um profeta de palavras fortes e coragem desafiadora. Ele também foi protagonista de um dos momentos mais impressionantes da Bíblia, quando superou os limites humanos e literalmente correu mais rápido que os cavalos do rei Acabe. Essa façanha não foi fruto de treinamento físico, mas da força espiritual que ele recebeu de Deus. A cena é quase cinematográfica. Depois de orar para que uma grande chuva finalmente caísse após anos de seca, Elias, tomado por um poder sobrenatural, correu diante da carruagem real até Jezreel. Imagine alguém vencendo uma corrida contra cavalos através de uma fé inabalável e confiança total no chamado que recebeu. Para Elias, aquele momento não foi apenas um milagre isolado, mas uma prova de que, quando Deus age, o impossível se torna possível. Esse episódio ensina uma lição poderosa sobre o que significa confiar na força de Deus para realizar tarefas que parecem além das nossas capacidades. Em muitas ocasiões, as pessoas
enfrentam desafios que parecem insuperáveis, e a tentação de desistir é enorme. Mas o exemplo de Elias nos lembra que a fé verdadeira não depende de nossas habilidades humanas, mas do poder divino que opera através de nós. Assim como Elias, muitas vezes somos chamados a avançar quando tudo ao nosso redor sugere o contrário. Talvez você esteja lutando para superar algo que parece impossível, mas é nesse momento que a verdadeira fé se manifesta, a fé que não recua diante do medo, mas avança, impulsionada por uma confiança inabalável em Deus. Esse evento não apenas reforçou a autoridade de Elias como profeta, mas também mostrou ao povo que Deus não está limitado pelas leis naturais. Quando Elias correu diante dos cavalos, ele estava, na verdade, simbolizando a liderança espiritual que sempre chega antes, que antecipa os planos de Deus, que se move à frente dos acontecimentos. Ele estava à frente não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mostrando que a fé precede o milagre. Para quem acredita, há um ensinamento claro aqui. Quando confiamos na orientação de Deus, nossas forças são renovadas e podemos superar qualquer obstáculo, até mesmo os que parecem velozes demais para serem vencidos. E, falando em desafios que exigem mais do que forças humanas, você precisa conhecer o próximo evento que marcou a vida de Elias. O Monte Carmelo se tornou palco de um dos maiores confrontos de fé da história, onde Elias enfrentou, sozinho, centenas de profetas de Baal. Com uma confiança inabalável em Deus, ele desafiou o povo a testemunhar o poder do verdadeiro Deus, em uma época de decadência espiritual e idolatria desenfreada. Esse confronto não era apenas uma disputa religiosa, era uma batalha pelo coração da nação, uma luta entre a verdade e a falsidade. Enquanto os falsos profetas clamavam por um milagre que nunca veio, Elias, com tranquilidade e segurança, orou a Deus. E foi então que o impossível aconteceu. Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, provando, de forma irrefutável, que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Esse episódio é um lembrete poderoso de que, nos momentos de maior crise, é a fé que faz a diferença. Elias não se intimidou pelo número de adversários, nem pela pressão de uma audiência cética. Ele sabia que a força que possuía não vinha dele, mas de Deus, que nunca falha. Muitas pessoas, hoje, enfrentam suas próprias versões de Montes Carmelo, desafios que parecem gigantescos, onde o mundo parece estar contra elas. Nessas horas, é a fé que transforma o impossível em realidade. A confiança de Elias em Deus permitiu que ele permanecesse firme, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. E quando ele orou, o milagre aconteceu. Esse tipo de fé prática, que age mesmo antes de ver os resultados, é o que pode mudar vidas, romper barreiras e trazer esperança. O impacto desse confronto não foi apenas imediato. Ele trouxe uma mudança profunda no coração do povo. Ao verem o fogo consumindo o sacrifício, muitos se arrependeram e voltaram para Deus, reconhecendo que apenas ele era digno de confiança e adoração. Elias se tornou um símbolo da fé que desafia as probabilidades, da coragem que se mantém firme quando todos os outros desistem. O Monte Carmelo não foi apenas um local de vitória espiritual, foi um divisor de águas para toda uma geração. E para aqueles que, como Elias, se sentem desafiados a enfrentar seus próprios gigantes, há uma lição clara: nunca subestime o poder da oração e da fé sincera. Mas essa jornada de Elias estava longe de terminar. Após essa vitória, algo ainda mais inesperado estava por vir. Depois do confronto épico no Monte Carmelo, Elias se retirou para o alto do monte para orar. A terra ainda estava seca, castigada por anos de seca severa, e a chuva parecia um sonho distante. Mas Elias, movido pela fé e pelo chamado que havia recebido de Deus, não desistiu. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, Deus havia prometido a chuva. O profeta, então, se ajoelhou e orou com intensidade, enquanto mandava seu servo olhar para o horizonte, em busca de algum sinal. 6 vezes o servo voltou dizendo que não havia nada, mas Elias persistiu. Foi somente na 7ª vez que um pequeno sinal apareceu, uma nuvem do tamanho da palma da mão, sinalizando que o milagre estava a caminho. A oração de Elias é um exemplo claro do poder da perseverança espiritual. Muitas vezes, as pessoas oram esperando resultados imediatos, mas o exemplo de Elias nos ensina que a fé verdadeira é aquela que não desiste, mesmo quando tudo parece igual. Elias não se abateu diante das negativas. Ele confiava na promessa de Deus. E foi essa fé persistente que trouxe a resposta. Quando a pequena nuvem apareceu, Elias já sabia que era suficiente para indicar a grande chuva que estava por vir. Sua confiança não estava no que ele via, mas no que Deus havia prometido. Para quem se sente desanimado diante de uma situação que parece não mudar, a história de Elias é um convite a continuar orando e acreditando, porque, às vezes, é preciso persistir até o 7º
7º sinal. E quando finalmente a chuva caiu, foi como se a terra, antes seca e sem vida, voltasse a respirar. A vitória de Elias não foi apenas sobre a seca física, mas sobre a seca espiritual que tomava conta da nação. Sua oração trouxe vida, não apenas ao solo ressequido, mas ao coração de um povo que havia se afastado de Deus. A fé que ele demonstrou ao esperar pela chuva é a mesma que se espera daqueles que buscam algo além do visível, além do imediato. Deus não apenas respondeu à oração de Elias, ele o recompensou pela sua persistência e fé inabalável. E é exatamente isso que veremos no próximo episódio de sua vida, quando Elias será levado a um dos momentos mais desafiadores e surpreendentes da sua jornada. Mesmo após tantas vitórias e sinais milagrosos, Elias não era imune ao medo e ao desânimo. Após a vitória no Monte Carmelo e o fim da seca, ele se deparou com uma ameaça mortal. Jezabel, a rainha, jurou vingança, prometendo tirar sua vida. O profeta, que havia enfrentado multidões e desafiado reis, agora corria para salvar sua própria vida. Fugindo para o deserto, Elias se escondeu, exausto e desanimado, sentindo o peso de suas batalhas. Foi nesse momento de fraqueza que ele pediu a Deus que tirasse sua vida, achando que seu tempo havia acabado. Essa experiência nos lembra que até os mais fortes e corajosos têm seus momentos de dúvida e medo, e que mesmo os escolhidos de Deus podem passar por vales sombrios. Mas foi exatamente no deserto que Deus mostrou a Elias que a sua força não estava no sucesso dos milagres passados, mas na presença constante do Senhor, mesmo nos momentos de solidão e fraqueza. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, dando-lhe forças para continuar a jornada. Elias precisava entender que, apesar de se sentir sozinho, Deus nunca o havia abandonado. A lição aqui é clara: a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. O deserto de Elias é um símbolo dos momentos difíceis que todos enfrentamos, aqueles períodos em que sentimos que não há mais saída. E, assim como o profeta, somos chamados a confiar que Deus está ao nosso lado, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Deus não apenas restaurou a força de Elias, mas também renovou o seu chamado, mostrando que ainda havia muito o que fazer. Às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para perceber que nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. Elias descobriu, no silêncio do deserto, que Deus ainda tinha planos maiores para ele. E é exatamente quando tudo parece sem sentido que Deus se manifesta de forma mais poderosa. Para aqueles que já se sentiram perdidos ou desanimados, a história de Elias é uma prova de que Deus nos encontra onde estamos, nos restaura e nos chama para seguir em frente. E mal sabia Elias que, após aquele momento de fraqueza, uma nova missão o aguardava, algo que ele jamais poderia imaginar. Após sua fuga e descanso no deserto, Elias foi guiado por Deus até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia encontrado o Senhor. Ali, ele aguardava um sinal, algo grandioso que pudesse reafirmar a sua missão. Esperava por algo estrondoso, um milagre que o fizesse recordar os grandes feitos passados. E de fato, ocorreram fenômenos poderosos, um vento forte, um terremoto e um fogo avassalador. Mas, surpreendentemente, Deus não estava em nenhum desses eventos. Foi no silêncio, no sussurro suave, que Elias finalmente ouviu a voz de Deus. Esse foi um momento de revelação profunda, onde o profeta aprendeu que o poder de Deus não está apenas nas manifestações grandiosas, mas também na quietude e simplicidade do cotidiano. Essa experiência nos ensina que, muitas vezes, buscamos sinais espetaculares para encontrar a direção de Deus, mas Ele pode escolher se revelar de maneiras inesperadas, até nos momentos de calma. A fé verdadeira é aquela que sabe ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele fala no silêncio. O sussurro divino foi um lembrete para Elias e para todos nós de que não é necessário um show para sentir a presença de Deus. Muitas pessoas esperam por grandes milagres para acreditar, mas o verdadeiro milagre é a capacidade de perceber Deus nas pequenas coisas, na sutileza de um momento, na calma de uma decisão tomada com fé. O segredo de Elias estava em sua capacidade de ouvir, mesmo quando tudo ao redor parecia ruído e confusão. Foi naquele sussurro que Elias encontrou a força para continuar sua missão, pois Deus lhe revelou que não estava sozinho. Havia ainda 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Esse momento marcou uma virada na vida do profeta, uma confirmação de que a jornada ainda não havia terminado. Para quem vive buscando sinais claros e grandiosos de direção, essa parte da história de Elias é um convite a prestar atenção nos momentos de silêncio, a valorizar a calma como um espaço onde Deus pode se manifestar de forma poderosa. Elias, agora renovado e ciente de que não estava só, estava pronto para continuar, porque ainda havia algo muito importante para acontecer. Após seu encontro com Deus
Deus no Monte Horebe, Elias recebeu uma missão importante: encontrar Eliseu, o homem que se tornaria seu sucessor. Deus havia instruído Elias a ungir Eliseu como o próximo profeta, passando a ele a responsabilidade de continuar a obra que havia começado. Quando Elias encontrou Eliseu, o jovem estava arando a terra com 12 juntas de bois, uma tarefa comum e rotineira. Mas, naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Elias jogou o seu manto sobre Eliseu, um gesto simbólico que indicava a transferência de autoridade e o chamado divino. Eliseu, sem hesitar, deixou tudo para trás: família, trabalho e estabilidade, para seguir Elias e atender ao chamado de Deus. A escolha de Eliseu foi uma prova de sua fé e da sua disposição em deixar o comum para abraçar o propósito divino. Esse evento destaca a importância de reconhecer o momento certo de responder ao chamado de Deus. Eliseu estava ocupado com seus afazeres diários, mas, quando a oportunidade surgiu, ele a agarrou sem olhar para trás. Isso nos ensina que, muitas vezes, o chamado de Deus acontece nas situações mais comuns e inesperadas da vida, e cabe a nós ter a sensibilidade para reconhecer esses momentos. Deixar o arado, como Eliseu fez, pode significar abandonar o conforto da rotina para embarcar em uma jornada cheia de desafios e incertezas, mas que, sem dúvida, trará um propósito maior. Para quem sente que está em um momento de decisão, o exemplo de Eliseu é inspirador. Às vezes, é preciso coragem para abandonar o conhecido e se lançar no desconhecido, confiando que Deus está guiando cada passo. Elias, ao passar seu manto, estava não apenas transferindo sua autoridade, mas também garantindo a continuidade de uma missão que ele sabia ser maior do que ele próprio. Eliseu, ao aceitar esse chamado, mostrou que o verdadeiro legado de um profeta é o impacto que ele deixa nas gerações seguintes. Não se trata apenas dos milagres realizados, mas de formar e inspirar aqueles que continuarão a obra. Esse momento de transição entre Elias e Eliseu é um lembrete de que a fé não é algo estático. É um movimento contínuo que passa de um coração disposto para outro, que se estende para o futuro. E, com Eliseu ao seu lado, a jornada de Elias estava prestes a se encerrar, mas de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Chegou o momento em que a jornada de Elias estava prestes a ser concluída de maneira espetacular. Ele e Eliseu estavam caminhando juntos, e Elias sabia que seu tempo na terra estava se encerrando. Deus havia decidido levá-lo de uma forma tão única quanto a sua missão. Sem passar pela morte, Elias seria levado diretamente ao céu em um carro de fogo, acompanhado de cavalos de fogo. Essa cena impressionante, onde Elias é arrebatado aos céus diante dos olhos de Eliseu, é uma das mais memoráveis da Bíblia. E mesmo sabendo que esse momento estava chegando, Elias não deixou de ensinar, de guiar e de mostrar o caminho para Eliseu até o último momento. Quando Eliseu viu Elias sendo levado, ele não apenas ficou em silêncio, mas também clamou por um dobro da unção que estava sobre o profeta. Esse acontecimento revela a natureza extraordinária da fé de Elias, que ao longo de sua vida se entregou completamente ao chamado de Deus, sem temer o que o futuro lhe reservava. Ele não buscou o reconhecimento ou as recompensas de sua jornada. Sua vida foi marcada por sua obediência ao Senhor, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Para aqueles que buscam viver uma vida com propósito, o exemplo de Elias é claro. A verdadeira grandeza está em seguir fielmente a missão divina, independentemente das dificuldades ou da falta de reconhecimento. A ascensão de Elias ao céu não é apenas um sinal de sua grandeza, mas também um lembrete de que Deus tem planos grandiosos para aqueles que se dedicam a Ele de corpo e alma. Mas, ao mesmo tempo, a ascensão de Elias é também um marco de que, em nossa jornada espiritual, há momentos que nos fazem olhar para o futuro com esperança. O fato de Eliseu pedir por uma porção dobrada da unção de Elias revela o desejo de continuar a missão com ainda mais força e fidelidade. Esse desejo de continuar, de passar o manto e de honrar o legado de quem veio antes é o que garante que a fé se mantenha viva e vibrante, geração após geração. Eliseu não apenas viu Elias ser levado aos céus, mas entendeu que agora a responsabilidade estava em suas mãos. E é isso que nos leva a refletir sobre o legado de Elias e como cada um de nós é chamado a carregar a chama da fé, mesmo quando não vemos como ela se manifestará. Agora que você conheceu a jornada de Elias, a história desse profeta ousado e cheio de fé, a pergunta que fica é: como você pode aplicar tudo isso na sua própria vida? O que você vai fazer com a força e a coragem que Elias demonstrou, mesmo quando parecia não ter mais forças? Às vezes, você pode se encontrar em situações onde tudo parece perdido, onde o medo toma conta, mas lembre-se, a força de Deus está ao seu lado. Ele não só sustenta, mas te chama para grandes feitos, assim como fez com Elias e Eliseu. A grande lição aqui é saber
saber que, não importa o quão grandes ou pequenos sejam seus desafios, você pode confiar que Deus está presente, dando forças, renovando sua fé e te chamando para o próximo passo da jornada. Agora, imagine se você seguisse o exemplo de Elias em sua vida diária, não esperando milagres espetaculares para acreditar, mas confiando que cada pequena ação, cada momento de fé e coragem faz parte do plano divino. Você está pronto para dar esse passo? Está pronto para ouvir o sussurro de Deus em meio ao caos da sua vida e agir com confiança, sabendo que Ele te capacita para tudo? Se você se identificou com essa história e está pronto para viver com mais coragem, fé e propósito, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como aplicar esses ensinamentos poderosos na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. O seu chamado pode estar mais próximo do que você imagina.